Gravando! Opa! Oi, turma! Você que está aqui acompanhando as entrevistas que você gosta aí desse programa, das entrevistas com os coaches de sucesso da Abracoach. Hoje eu tenho certeza que você vai adorar o Fernando Magoga. O Fernando Magoga, ele é policial, ele é atleta de CrossFit e ele vai, então, contar para a gente como que ele fez para conseguir seus primeiros clientes de coaching, como que ele fez para montar o seu primeiro grupo de coaching, como que hoje, menos de um ano de formação, tá? Ele começou na turma 3 em fevereiro de 2016, a formação dele. Hoje estou aqui fazendo essa entrevista com ele em dezembro de 2016 e ele já cobra R$ 3.000 seus clientes de coaching, pensando aí em aumentar o preço. Então, olha quanta coisa legal. Ele é coach de alta performance, né? Ou seja, ele mostra como que você adquire toda aquela boa performance que existe da parte militar, como também dos esportes, traçando isso com um paralelo na vida. E é bem interessante, fico muito feliz de ter alunos assim, vindo de todas as carreiras diferentes e buscando aí no coaching uma renda extra, ou até mesmo fazer uma transição de carreira. Eu acredito que no caso do Fernando, ele começou para fazer uma renda extra. Vamos descobrir se ele está em fase de transição ou não. Até o final da entrevista a gente vai saber disso, legal? Mas, Fernando, obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui para dividir os seus segredos, mostrar um pouco aí do seu trabalho, como que você faz para ter sucesso como coach. Ô Bruno, eu que agradeço aí pelo convite, tá? É uma satisfação imensa poder estar aqui com você, que foi professor, mentor, mestre, até hoje, ensina muito, né, a gente como ter resultados efetivamente, que eu acho que o que importa realmente são os resultados. Então, você é um cara que deixa explícito como você pode ter resultado. E estar aqui hoje, menos de um ano depois do início da minha formação, é uma prova que é possível, sim, ter resultados. E que o tempo, na verdade, ele pode ser remido. Só depende de que a gente faça por onde, que a gente realmente faça o que deve ser feito para conseguir esses resultados. Muito obrigado pelo convite. Legal, Fernando. Então é o seguinte, eu vou dividir essa nossa conversa em blocos de uma forma bem sintética. Conta para quem está assistindo a gente aí quem é o Fernando Magoga, sabe? Como pessoa e também como profissional antes do coaching. Quando eu falo assim como pessoa, você pode falar já se é casado, tem filhos, já qualquer coisa que você queira, assim, e também a sua profissão, tá? O que que levou você a buscar o coaching? Como é que foi um pouquinho da sua carreira até aqui? O que levou você a buscar o coaching? Tá, legal. Bom, eu sou o Fernando Magoga. Atualmente eu estou com 29 anos, sou casado. Estou aí às vésperas de dar um passo grande na minha vida, né? Porque minha esposa está grávida do nosso primeiro filho, então tem toda uma transformação aí nessa vida. Eu costumo dizer que a minha vida ela se divide em quatro partes, né? Eu sempre fui muito sonhador quando eu era criança. Aí eu acabei me deparando com as realidades da vida e eu me frustrei muito, eu me decepcionei muito, até o ponto que eu desisti de muitos dos sonhos que eu tinha. Posteriormente, eu tive uma outra grande decepção na minha vida quando eu abri mão de um grande sonho que era o de ser militar. Eu abri mão desse sonho para poder buscar outras alternativas porque eu tinha perdido a confiança em mim, eu já não me achava capaz de realizar aquele sonho. E buscando aí alternativas, eu consegui um crescimento muito grande numa outra profissão, numa outra vertente, e eu fui cogitado para ter uma grande promoção em questão de 6 meses. E no dia da minha promoção, né, por intervenção divina, ou seja lá do que aconteceu, ao invés de eu ser promovido, eu fui chamado pelo responsável e eu fui despromovido. Ele falou que eu tinha pouquíssimo tempo na empresa e que talvez eu não fosse o momento de ser promovido, e mais, que a função que eu estava exercendo naquele momento, eu precisaria galgar um pouco mais de experiência e acabei sendo despromovido. Aquilo para mim foi o fim. Aquilo foi um despertar, porque eu estava jogando minha vida fora, mesmo na época com 20, 23, 24 anos, não me recordo exatamente, eu estava jogando a minha vida fora. E eu decidi que eu ia buscar aquilo que fazia sentido para mim. E o que fazia sentido para mim naquele momento realmente era poder realizar aquele sonho de infância. Foi quando eu tomei a decisão e comecei a buscar realmente a mudar todas as áreas da minha vida
voltando especificamente para aquele resultado que eu queria. Só que teve uma coisa muito interessante, Bruno. Eu realizei esse sonho, só que nesse meio tempo eu acabei tendo acesso a coaching, acabei tendo acesso a um conteúdo de PNL, acabei tendo acesso a uma gama de informações que eu sequer sabia que existia. E eu costumo falar o seguinte, que nós podemos desistir dos nossos sonhos, mas os nossos sonhos jamais desistirão da gente. E naquele momento eu estava em busca de um sonho, quando um outro sonho acabou me escolhendo para ser sonhado por ele, para sonhar com ele. E eu acabei tendo essa oportunidade de ajudar outras pessoas nesse meio tempo. Eu encontrei posteriormente no coaching a realização desse desejo, a efetivação desse anseio de ajudar pessoas. Foi quando eu comecei a procurar as formações e acabei culminando aí com essa minha formação, por sorte, naquilo que eu acredito, que eu tenho a seguinte linha de pensamento. Aonde eu estou é o melhor lugar, o que eu faço sempre vai ser a melhor função a ser exercida. Então, se eu escolhi a formação na Abra Coaching, então, para mim, é a melhor formação que existe no mercado hoje. Embora possa até conhecer outras, para mim não existe igual. Prova disso são os resultados, que não só eu, como inúmeros outros companheiros de turma aí estão tendo também. Não só da nossa turma, mas de várias outras turmas. Legal, Fernando. Então, de uma forma resumida, é isso aí, né? Que interessante, né? A criança sempre sonhou em ser aí, militar, policial e tal. Aí depois você foi aí para o mundo corporativo e acabou se desiludindo aí, se tornou policial, pelo que eu estou entendendo. Quando você foi estudar para virar policial, possivelmente você conheceu PNL, coach, alguma técnica aí de desenvolvimento humano, que você acabou se encantando e agora você está, mais uma vez, dando esse passo. É isso. Exatamente. Ótimo. E vamos lá. É legal aí essa síntese, esse resumo de como você chegou no coaching aí para ajudar, mas vamos trabalhar aqui nessa parte de coaching agora. Conta aí para mim, primeiro qual foram os resultados que você teve até agora, né? Então depois ali quais são algumas táticas de marketing que você pode ter utilizado para conseguir seus primeiros clientes, tá? E obviamente ali a gente depois vai ver aí sobre um case ou exatamente o que alguém que está afim de pegar um pouco da essência da alta performance, tanto militar como como também dos esportes, como que ela pode ficar. Legal aqui, você tem uma formação universitária, que eu gosto de fazer essas perguntas para identificar exatamente qual é o perfil da pessoa, dos coaches que conseguem se destacar, fazer mais sucesso, essa parte toda que você está aqui conversando comigo, né? Vamos lá, qual é a sua formação? Eu fiz a graduação em Educação Física, Bruno. Na verdade, foi uma escolha que me motivava muito por conta desse desejo pelos esportes, mas logo que eu descobri a profissão em si, ela não me motivava. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter um porquê muito forte, né? Se não tiver um porquê muito forte, então foi um passo bem dado, né? Aprendi muito, porém não tive resultados e não busquei resultados. A verdade é que não é que eu não tive, eu não busquei resultados no sentido da minha graduação. Sempre procurei resultados em outras áreas. Show de bola. Vamos continuar aqui então. Vamos lá. Falando em resultados, quais são os resultados que você teve aí como coach? Tá. Eu acho que o primeiro, Bruno, que motiva, né? Que é o primeiro ou os primeiros clientes. O que eu fiz? Já na segunda semana, eu ouvi isso e eu assumi para mim. Eu não poderia falar que eu era, no caso militar, ou era qualquer outra coisa, e coach. Não. Eu tinha que me assumir como coach. Então, eu já tinha feito algumas ações, oriundas aí no mercado digital, e eu tinha uma pequena lista. Então, eu peguei essa lista, peguei inclusive aquele modelo que você disponibiliza para o pessoal, para os alunos,
eu adaptei aquele modelo para a linguagem, para a minha linguagem, para aquilo que a minha lista poderia ver um certo sentido, e eu me posicionei para eles e falei, olha, agora eu sou coach. E se você tiver interesse, na época, eu ainda utilizava a grande jornada. Hoje, depois tem uma sacadinha aí que eu vou dividir com você, com o pessoal que está assistindo. Mas eu convidei o pessoal que tivesse interesse em buscar resultados para poder fazer essa grande jornada. Eu adaptei aquele modelo e enviei para minha lista. Só que é aquele negócio, né? Você envia... Curiosidade. Oi, desculpa. Quantas Desculpa, pessoas tinha na lista? Na época aí, se a gente for falar de quente mesmo, umas 100 a 150 pessoas. A lista tinha aproximadamente 600 pessoas, mas taxa de abertura tal, não passava disso. Abertura aí, então, 20. Ótimo, legal. E aí, de modelos e fez a própria grande jornada com eles. E qual foram os seus resultados? Eu fechei, eu tinha 3, né, por conta de tempo, eu só disponibilizei 3 vagas e eu fechei os 3 primeiros. Então, eu Quanto acabei tempo? tendo... Foi em uma semana. Depois da segunda para a terceira semana de curso, eu fechei os 3 primeiros clientes. Qual foi o preço que você cobrou deles? R$ 1.500. R$ 1.500 de cada um. Pelo pacote. De Exatamente. 3 meses de coaching. Exatamente. Coaching semanal. Semanal. Ok. Só que para ilustrar quem que a gente está falando, ele falou o nome assim, Grande Jornada. Grande Jornada é a sessão inicial de coaching que na AbraCoaching eu ensino o pessoal a usar, que é uma excelente sessão inicial, ao mesmo tempo ela já induz ao fechamento. Legal aqui que o Fernando falou que ele deu um jeito de aditivar, de turbinar a jornada, e a gente já vai ver isso aí com as dicas dele, de como que hoje ele aditivou, né? Ele turbinou aí a grande jornada. E ele fez aí, o coaching pode ser feito de forma semanal ou quinzenal. Eu sugiro aí que os coaches iniciantes eles cobrem uma mensalidade de R$ 497, o coaching semanal, e que eles sugiram para os seus clientes ficarem com eles pelo menos aí 3 meses, e que fechem pacotes também. Então, isso aí é a forma que a gente trabalha, né? Mas muito bom. Ou seja, você praticamente recuperou quase que o seu investimento total aí logo na primeira semana. Foi sim, Bruno. Assim, eu estava decidido a experimentar o coaching, né? Então eu queria ver o resultado. E para eu ver o resultado, eu ia ter que fazer alguma coisa um pouco mais ousada. Então eu falei, eu vou me posicionar, vou mandar o e-mail. Eu só não esperava tanto retorno, né? Eu não esperava que eu fosse me tornar um coach de agenda lotada em tão pouco tempo. Mas tive essa felicidade, essa oportunidade, e foi quando eu comecei a vislumbrar outras possibilidades, que a gente vai falar um pouquinho posteriormente. Uhum. Lembrando que para você, a agenda lotada eram 3 clientes, né? Que era o que você 3 estava falando. clientes. Por conta aí de outras atividades, eu não conseguiria atender mais. Se você quisesse pegar mais clientes, você pegava. Ah, Bruno, eu acho que dava para ter, no mínimo, dobrado, viu? Dava para ter pego uns 6 aí. Uhum. Legal. Ó, vamos seguir aqui. Ai, ai. Esse coaching grupo, quanto tempo depois do início da formação você montou esse seu primeiro grupo? Bruno, salvo engano, nós estávamos finalizando a formação, em torno de abril ou maio, eu não sei precisar exatamente a data. Tá. E 3 meses após o início, né? isso, exato. Uhum. Qual foi o resultado dele? Quantos clientes você colocou nesse grupo? Eu pensando já em estratégia, Bruno, o que eu queria? Eu queria 10 clientes pagantes nesse grupo. Uhum. Eu coloquei como meta 10 clientes pagantes nesse grupo. E, porém, eu convidei também para esse grupo algumas pessoas que eu acreditava, né, que viriam a dar resultados e que eram pessoas assim
se fosse olhar do ponto de vista estratégico, pessoas especiais, pessoas que realmente... Opinião. Isso, exatamente, que poderiam alavancar meus resultados posteriormente com os resultados dela. Então, em torno de 16 pessoas. No total, foram 10 pagantes 10 pagantes e 6 pessoas que foram convidadas. Convidados especiais. Desses pagantes você cobrou quanto? Na época, Bruno, eu cobrei R$800. R$800. Foram quantos encontros para o seu coaching group? O mesmo sistema, 3 meses, semanais, né? Então acabou terminando aí com 12 encontros. Show de bola, Fernando. É isso aí, meus parabéns. É bem interessante, né? O que me conta aí agora, hoje, como é que você está de agenda, de clientes? Tá. Bruno, hoje eu estou finalizando, agora nesse mês, com a minha última cliente, né? A sessão. Eu passei, depois desse grupo, eu passei só a atender individual, porque eu decidi que eu queria direcionar para cada pessoa, tal, de uma forma mais personalizada. Eu passei a cobrar também, depois desse grupo, um valor de R$3.000 por cliente, por processo de coaching. E tive aí ao longo aí desses últimos 6 meses, foram mais 3 clientes aí a R$3.000. E por quê? Porque eu queria testar algumas coisas, eu queria projetar já o próximo ano e queria me posicionar de uma forma diferente. Então eu abdiquei de quantidade para focar mais na estruturação de algo para o ano que vem. Então vamos lá. É bem interessante, né? Porque eu não tenho certeza exatamente qual é o seu... Você está aí com 29 anos. Quando que você entrou na polícia? Eu ingressei em 2006, saí em 2008 e voltei em 2013. Então... 2006, 2008, voltou em 2013. Total aí de 5 anos, se parar no total aí, coisa de 5 anos. Sim, estou indo para 6 anos, exato. Eu escuto aí que policial, eu não sei como é que é em São Paulo, né? Você é de São Paulo. São Paulo. E aqui no Rio não ganha muito bem, não. Então, detalhes da profissão aí. Detalhes da profissão. Essa renda aí que você faz com o coaching hoje, ela faz o quê? Ela fica perto aí de praticamente dobrar o seu salário? É um bom acréscimo? Como é que isso funciona? Se for pegar aí a questão mensal, se eu for dividir os pacotes aí, ela mais que dobra meu salário. Mais que dobra meu salário. Pô, que legal, né? Então dá para ver aí. Depois, deixa para o final você contar se você está pretendendo, dando tudo certo aí, largar ou não mais uma vez, ou se você voltou agora de vez porque gosta muito. Mas vamos nessa. Olha, Fernando, eu quero que você me mostre aqui, igual você falou, você colocou aditivos aí na grande jornada, né? O que você está fazendo diferente hoje ali que te ajuda a fechar e o que te ajudou a dobrar o seu preço? Bruno, uma coisa que eu achei bem interessante quando você falou logo no início é que as pessoas não compram coaching. As pessoas querem resultados, né? E muitos profissionais da área, eles acabam criando uma relação de amor com o coaching e esquecem que aquilo pode ser um empreendimento, pode ser uma carreira, e ele fica naquela questão apegado ao coaching exatamente. Ele quer ser coach disso, ele quer ser... Então, eu fiquei prestando atenção para isso. O que eu fiz? Falei, o que as pessoas querem? As pessoas que estão me procurando querem? Elas querem resultados. Todo resultado começa com planejamento. E eu só trabalho com estratégica. Então, eu peguei a grande jornada e eu nomeei a minha primeira sessão como uma sessão de planejamento estratégico. A ferramenta que eu utilizo é a ferramenta da grande jornada. Mas eu não falo da grande jornada. Eu falo uma sessão específica de planejamento estratégico de resultados.
Isso eu ensino também, você pegar e se não gostar do nome, você mudar ele, né? Sim, sim. Você dá total liberdade para a gente poder. A primeira sessão. Eu, por acaso, chamo a estrutura de grande jornada, mas se você quiser mudar ela ali, chamar o jogo e tal, então você renomeou a grande jornada para Sessão de planejamento estratégico de resultados. evento estratégico de resultados. Tá, o que mais você tem de dica aí para ajudar quem está começando, quem está começando a carreira de coach, ou então pensando em se tornar um coach, a fazer para conseguir seus primeiros clientes? Aí, Bruno, quando eu fiz isso, quando eu renomeei, eu percebi que para o meu nicho a adesão começou a ser maior. Então, foi o pontapé inicial. Posteriormente, eu comecei a identificar quais eram os maiores desejos, né, os maiores anseios dos meus clientes, e aí eu comecei a modelar em cima daquilo. Por exemplo, o pessoal, eles querem algumas metas mais ousadas, né? Então, ao invés de eu me apegar na meta mais ousada, eu defino aquela como o objetivo maior dele. Mas eu trago ele para a realidade, por exemplo, para metas semanais, para metas diárias, para que ele possa sentir esse avanço. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente avaliar o nosso nicho, avaliar o nosso mercado e entregar não o coaching, não o que a maioria das pessoas acham que deve entregar, mas o que realmente o mercado quer. Se o seu cliente ele está muito preocupado com as recompensas, então foca mais nas recompensas. Se o seu cliente está muito preocupado com o caminho, foca mais no caminho. Isso você está falando antes ou depois dele ter se tornar o seu cliente? Não, não. Já na primeira sessão mesmo. O que eu fiz foi começar a adaptar a ferramenta da Grande Jornada para as necessidades que o mercado, ou o meu mercado, né, os meus clientes mais me procuravam. Por exemplo, eu sei que hoje, em alta performance, o pessoal sente muito a necessidade de resultados imediatos. Então, eu me apego muito a essa questão de resultados imediatos. Em contrapartida, existem nichos que eles são mais motivados pelas recompensas que eles terão. Então, as pessoas podem estar modelando isso para buscar aí, bater muito em cima dessa questão das recompensas, né? Por exemplo, você ensina na Grande Jornada que a questão de você sempre trazer para as recompensas fortalece muito. E realmente, isso traz resultados surpreendentes. E a única questão que eu fiz foi começar a adaptar para a necessidade do mercado que eu estava. Hoje eu atuo com alta performance, mas eu também já experimentei outros nichos, né? Para ver como que era mais ou menos. E aí a gente vai se adaptando de acordo com a necessidade do mercado. Não adianta você querer ser coach e não ter cliente. Eu costumo falar que a gente tem 3 opções. É ser coach, né? Ter uma carreira de coach, como coach, ou ser um empreendedor do mercado de coaching. Eu escolhi ser um empreendedor do mercado de coaching, ou seja, o meu mercado é através do coaching. Eu trabalho alta performance através do coaching. Mas, na verdade, eu sou um empreendedor. Então, eu penso em estratégia, penso no mercado, penso em tudo. Se a pessoa quer ser só coaching, ela tende a não ter tantos resultados como ela gostaria e deveria ter, simplesmente por essa mudança de mindset. Uhum. Então, continua aí. Me fala qual é uma dica aí do Fernando Militar para os coaches que estão começando ou para quem está querendo melhorar aí sua performance, seu desempenho como coach. Bruno, acho que a questão militar, o que ela traz muito para a gente, enraiza muito na gente, é a disciplina. Você tem que fazer, querendo ou não, gostando ou não, sentindo vontade ou não, você tem que fazer. Não é uma opção. É o seu sonho, são os seus resultados, são, na verdade, aquilo que você quer para a sua vida. E se você não procurar buscar, se você não fizer por onde, mesmo que você não esteja com vontade, você não vai conseguir. Não adianta a gente querer fazer carinho ou querer fazer com que a pessoa se sinta bem, não. Ou ela tem a disciplina necessária para buscar o sonho dela, os resultados dela, ou ela simplesmente não vai conseguir. Existem outros meios? Devem existir. Eu até hoje não conheci. Tá, tranquilo. Então, do militar,
é aquilo, né? A gente sabe que nem tudo são flores e vai sempre ter alguma atividade que você não gosta de fazer ou que você não quer fazer. No entanto, é preciso você fazer, né? Ela tá ali, ela é o obstáculo que está entre você e o seu sonho, aquilo que você quer. Por exemplo, o que eu considero aí que é um grande empecilho para os coaches é, às vezes, pegar justamente esse e-mail e começar a mandar para a sua network, começar, às vezes, a construir uma pequena lista, escolher é, um tema, né, uma especialização para começar a ter uma postura maior. Agora, legal ver isso aí, que é disciplina, então, com certeza, ajuda bastante. Me diz agora uma dica do atleta de CrossFit, que agora está na moda, né? É, do atleta, um paralelo aí do CrossFit, do atleta com o coach. Bruno, eu acho que como atleta, né, é você ter o seu foco e saber onde você quer chegar. E não permitir que as adversidades, as dificuldades, né, muitas vezes aí, até mesmo a dor que você vai sentir momentaneamente, ela venha desviar você do seu foco, venha tirar a sua visão. Tem muitas pessoas que elas querem ser, sabe, transformar milhares e milhares de vidas. Mas quando elas se deparam com aquele primeiro obstáculo, com aquela primeira dor, com aquele primeiro cansaço, quando o seu corpo, por exemplo, trazendo da questão do esporte, quando o seu corpo fala não, e você sabe na sua cabeça que você precisa ir, precisa continuar avançando, se você ceder ao seu corpo, você não vai ter o resultado. Então, o que o esporte traz para mim é o seguinte: vai doer, vai cansar, você vai querer desistir, mas é lá na linha de chegada que está o seu resultado. Então você tem que ir, não importa o que você faça, você precisa ir até o final. Se o nosso, como a maioria dos coaches fala, se a nossa missão é transformar vidas, então nós temos que ir até transformar essas vidas que nós nos dispomos a transformar através dessa profissão. Show de bola, Fernando. Por último aí, conta pra gente um case, esse aí, um depoimento que você recebeu de um cliente seu, um case desse que toda vez que você olhar para esse depoimento, você fala, nossa, é por isso que eu estou muito feliz em ser coach. Tá? É isso aí que é o meu combustível. Fala aí para mim, como que essa pessoa chegou até você e como é que ela é hoje, você não precisa dar nome aos bois. Tá. Bruno, essa pessoa foi uma das minhas últimas clientes, está aí nesse grupo aí desse segundo semestre. E quando eu comecei a ter acesso com ela, eu conheci ela através de um grupo do WhatsApp voltado para outro assunto. E aí, uma mensagem que eu mandei lá, procurando, né, dar uma motivada no pessoal, essa pessoa chegou até mim. E eu disponibilizei alguns áudios para essa pessoa, para poder dar uma estimulada nela. Só que, para mim, esses áudios são normais, são naturais. E, posteriormente, depois que essa pessoa se tornou minha cliente, ela veio falar para mim que, quando ela começou a ter acesso ao meu conteúdo, quando ela começou a ter acesso àqueles áudios e, posteriormente, ao programa de coach, ela estava pensando em desistir. Ela estava tão desanimada, tão desmotivada com a vida que ela estava levando, que ela estava pensando em desistir de tudo. Ela teve N problemas familiares, estava com problemas aí com relação ao relacionamento dela, e ela estava desacreditada dela mesma. Isso tem uma coisa que eu falo, eu não admito, é uma pessoa desacreditar dela mesma. Porque se eu... De tudo, é se matar, é fugir, para outro país. Não. O que ela falou para mim é que, assim, ela tinha um anseio muito grande de dar uma guinada na vida dela. E ela não se via capaz, ela não se achava mais capaz de dar essa guinada. Ela teve aí um problema no relacionamento e boa parte aí do rendimento dela se foi. Continua? Gente, o Fernando caiu. Acredito eu que ele tenha caído. Que travou aqui a tela dele, né? E olha só, se eu não conseguir editar aqui, se ele não conseguir voltar, eu acredito aí que dá para imaginar aonde essa história vai chegar, né?
Ou seja, você vê que pegou ali uma pessoa que estava com a vida com uma série de problemas que não acreditava ser capaz de chegar lá. Rolou aí uma separação, algum problema no relacionamento que é sempre muito doloroso. Eu não vou falar assim que é especialmente para a mulher. Eu não consegui perguntar para o Fernando se essa mulher tinha filhos ou não, tá? E possivelmente aí, através do coach dela, ela começou a endireitar uma área da vida, e quando você endireita uma área, as outras começam a ter sinergia. Eu vou pedir para o Fernando gravar um outro vídeo e a gente colocar o link aí embaixo. Então você vai poder ver ele contando justamente esse caso aí para você. E tem mais. Eu vou também te convidar aí a olhar lá embaixo no blog, onde você vai poder baixar o mapa mental. Onde, se você quiser ter mais alta performance, mais resultados na sua vida, você vai poder contratar o coach Fernando. Tá? Então vai ter lá aí os contatos dele num PDF que vai ser esse mapa mental, se você gostou aí desse mapa mental. Eu peço desculpas aí por a gente estar interrompendo, então, essa entrevista um pouquinho antes do final. Você querendo deixar alguma pergunta, você pode deixar aqui. Dá uma lida no final aqui do post, dá uma lida no final que está aqui na descrição do texto do YouTube ou então no artigo do blog, onde você vai descobrir, então, os contatos do Fernando, quais são os planos dele para o ano que vem e o que aconteceu com essa cliente, tá bom? Então deixa o seu joinha aí no vídeo e deixa o seu comentário aí com alguma coisa que você aprendeu durante isso. Agora é muito legal você ver que é possível um policial se tornar coach e começar a fazer sucesso também imediatamente. Ele não é o único policial militar que eu treino na Abracoach, inclusive você vê que eles gostam muito porque eu tenho uma linguagem muito objetiva e eu conduzo a minha turma, os meus alunos, de uma forma bem militarizada. Entendeu? Cada um vai no seu ritmo, a gente divide, de repente, eles em batalhões, em esquadrões, uma turma que é mais para frente, outra que é mais para trás, mas é possível todo mundo que quer ter resultado, tá bom? Eu vejo vocês aí numa próxima entrevista. Um grande abraço!